Boa tarde a todos os irmãos presentes na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e aos irmãos também que se encontram nos seus lares pela plataforma do Facebook. Quem desejar pode colocar uma jarra com água, um copo com água, para que no decorrer do nosso trabalho os benfeitores ali possam depositar as energias essenciais para o nosso corpo e para o nosso espírito. Amado Jesus, obrigado pela oportunidade aqui, Pai, de encontrar aquilo que nos falta, de aprender também através dos estudos, através da palestra, ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Possamos todos unidos numa só vibração de amor, de paz, serenidade, compreensão, fraternidade. E que aquilo que vemos aqui, procurar, possamos, quando retornar para o nosso lar, estar o mais fortalecido na fé e aliviados. Vamos então à abertura do nosso trabalho dessa tarde. Assim seja. A exposição é do capítulo 13, o item 1 a 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. E quem vai conduzir essa palestra? A nossa colega Aline. Assim seja. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde também aos amigos que nos acompanham aí pelo Facebook. É sempre uma alegria virmos falar do Evangelho de Jesus e também virmos aqui buscar as orientações que os Espíritos nos dão. Com certeza, quando estamos aqui, estamos mais renovados, mais esperançosos, saímos mais renovados. Então, que bom que cada um de nós escolheu estar aqui essa tarde. Hoje nós vamos falar, que nem o Paulo disse, sobre fazer o bem sem ostentação. Isso aí está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, para a gente iniciar, eu vou ler aqui um pequeno trecho para iniciar aí a condição da nossa exposição. Disse Jesus, e isso está registrado em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, disse o Mestre: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Ouvindo então essa passagem, a gente já consegue entender um pouquinho do que se trata o estudo dessa tarde. Fazer o bem sem ostentação. Quando Jesus diz, quando der esmola, não trombeteis, ou seja, não sai gritando, não grita para ser aplaudido, mas fica em segredo, porque Deus que te vê em segredo vai te recompensar. Não há necessidade de sairmos gritando aos quatro ventos o bem que nós fazemos. Pegamos como exemplo, nosso maior exemplo que temos, Jesus. Jesus não ficava divulgando o seu poder, a sua bondade, ostentando todo o bem que ele fazia. Pelo contrário, o seu exemplo nos ensinou como devemos caminhar. Mas ele não ficava divulgando, falando aos quatro ventos como os seus poderes, Imagina se ele fizesse isso, se ele ficasse ostentando, como é que nós íamos nos sentir?
Agora, os espíritos nos dizem que há grande mérito em fazer o bem sem ostentar. Quando conseguimos fazer isso, é sinal de grandeza, é sinal de superioridade moral, de que já estamos um pouco mais preparados quando conseguimos, então, praticar o bem sem sair por aí gritando e querendo reconhecimento. Mas quando falamos em bem, de que bem estamos falando? Que bem é esse que falamos? Fazer o bem sem ostentação. São reflexões que são muito importantes nós fazermos para que a gente saia daquele nosso pensamento automático, quando a gente pensa que o bem é só o bem material, né? E se tratando de bem material, quando damos a moeda, né, simbolicamente falando, claro, a esmola, geralmente nós fazemos isso aí e queremos que todos que estão ao nosso redor vejam, ou falamos bem alto: tá aí a minha contribuição do mês, tá aí, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu sou bom, olha como eu sou caridoso. E aí fica então essa reflexão: será que nós estamos agindo dessa forma? E voltando aqui à pergunta, que tipo de bem estamos querendo dizer quando falamos em fazer o bem sem ostentação? Não é só o bem material, não. Qual é o outro bem que nós podemos exemplificar aqui? Moral. A caridade. Caridade material, ela é muito importante. O nosso mundo, né, o planeta em que vivemos, precisa muito da nossa caridade material, sim. Não podemos só pensar em caridade moral. Claro que ela é mais importante que a caridade material, mas nós vivemos em um planeta em que a caridade material, ela é sim muito importante, porque nós vemos aí muita injustiça social e nós temos sim a obrigação de alcançar o pão, o abrigo ao nosso irmão. Sem isso nós não conseguimos sobreviver, raciocinar, morreríamos de frio, morreríamos de fome. Então é nosso dever sim, é de suma importância praticarmos a caridade material. Mas ainda somos egoístas. Somos egoístas e nós não vemos a humanidade como irmãos. Quem negaria aqui um agasalho para um pai? Para um filho, então, nem se fala. Um irmão que bate a nossa porta, o alimento, né? Um amigo, seja lá quem for. Prato de comida, enfim. Mas nós não enxergamos a humanidade assim, dessa forma, né? Muitas vezes nós vemos aqueles com quem não convivemos, com quem cruzam o nosso caminho durante o dia, ou até familiares que não são muito próximos, como pessoas, inimigos nossos, oponentes nossos. Nós ainda temos arraigados em nós um sentimento instintivo, aquela coisa de sobrevivência. Então a gente está sempre assim, criticando o outro, olhando com maus olhos. O que será que está pensando de mim? Eu acho que ele devia fazer assim, eu acho que ele devia fazer assim. Então a gente não tem ainda um olhar fraternal sobre os nossos irmãos. Então aí uma das grandes dificuldades que temos de praticarmos o bem, a caridade material que estamos falando aqui. E temos também a tendência de nos colocarmos num pedestal e de acharmos que as nossas atitudes sempre são as melhores. Então, mais uma questão aí para fazermos essa reflexão aí. Por isso que a caridade material, ela é uma imoral também, claro, mas a caridade, no geral, ela é escola. Por quê? Porque doando, nós vamos saindo de nós. Quando nós fazemos aquela doação sincera, aquela doação de coração, vamos reconhecendo a dor do outro. Nós vemos naquele irmão que sofre alguém que poderia ser da minha família ou até eu mesmo. E vamos nos tornando mais sensíveis,
E quando tem aí essas grandes catástrofes, né, essas chuvas que geralmente nós temos aí nos meses de janeiro, pode ver, janeiro geralmente tem bastante chuva, corre muita enchente, né, deslizamentos de terra ou queimadas, isso tudo nos motiva a ir lá e ajudar. Eu vou contribuir, eu vou enviar ajuda financeira, ou então eu vou ver o que eu posso fazer lá na instituição, o que eu posso fazer. Então a gente pode concluir que esses eventos fazem parte para o nosso progresso, eles são necessários, porque com eles nós nos sensibilizamos, nós somos tocados. Talvez se não ocorressem esses eventos, nós não seríamos tocados e não nos motivaríamos a praticar a caridade. E quando praticamos o bem, quando alcançamos para aquele nosso irmão que momentaneamente está precisando, duas coisas acontecem. Aquele que doa está praticando então a caridade, e aquele que recebe também está praticando o quê? Humildade. Porque muitas vezes aquele que recebe também recebe de forma, vamos dizer assim, com orgulho. E aí, se ele recebe de coração aberto, de braços abertos, também ali ele está praticando a sua humildade. Jesus chama atenção para outra realidade acerca da caridade, né? E Emmanuel nos traz isso muito bem em diversos livros, quando ele fala da necessidade de doarmos não somente do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual, moral. E o que nós então podemos doar sem ostentação, que é o tema aqui da nossa palestra? As nossas virtudes. Todos temos virtudes, né? Existem pessoas que têm uma certa dificuldade em dar um sorriso aberto, né? É aquele sorriso engessado, tem uma dificuldade. Então vamos praticar sorrir mais, sermos mais educados, levarmos uma palavra de esperança, uma palavra amiga, sermos mais tolerantes na nossa família. Muitas vezes a gente procura essa necessidade que temos de fazer o bem, buscar grandes eventos. O que eu posso fazer hoje de muito grandioso? E não precisa. No nosso lar, onde estamos inseridos, temos a grande oportunidade de florescer onde Deus nos plantou, todos os dias, a todo momento, né? Posso não ter uma moeda para doar, mas eu tenho os bens, os tesouros que Deus me deu, né? Esses tesouros que nós temos, então, que buscar dentro de nós para que a gente consiga doar. Doar sem ostentação, sem ficar mostrando. Isso nos lembra da passagem também de Jesus, do óbolo da viúva, onde os ricos doavam tudo que tinham, eram fartos, né? Tudo que tinham, não doavam grandes recursos aos mais necessitados. E a viúva, que lá chegou, doou 2 moedinhas, equivalente hoje, simbolicamente, aí, a R$1. Então Jesus chama os seus discípulos e diz, né, que ela tem mais mérito, porque ela estava dando tudo que ela tinha, inclusive ia faltar para o seu sustento. Quando Jesus diz isso, ele não quer dizer que a gente dê tudo que a gente tem e fique sem nada. Não é isso. Mas que cada um, através do seu esforço, doe aquilo que acha que é muito precioso. Por exemplo, o seu tempo. Nós temos algo que é muito precioso, que é o nosso tempo. Vai chegar um dia, talvez, que nós olharemos para trás, nós como humanidade, e pensaremos assim: puxa, o que eu fiz com o meu tempo? Como eu gostaria de um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas de outra forma. Porque fui tão impaciente, porque fui tão intolerante. Então o tempo é um grande recurso aí que temos para oferecer aos outros, né? É nosso, mas nós podemos oferecer da melhor forma. Então Cristo nos diz: cuidado ao praticar a caridade com ostentação. Faça isso sem mostrar, que todos vejam.
é um sentimento interno, né? E aí, como eu estava falando, na caridade material, a gente já tem uma noção disso, a gente já sabe. Todos nós que aqui estamos ou que nos acompanham, nós já sabemos que nós não devemos sair ostentando o bem material que nós fazemos. Mas ainda temos grande dificuldade de não ostentar o bem moral. Como assim? Quantas vezes nós já dissemos, bah, nem o muito obrigado. Ah, fiz de tudo para aquela criatura, nem um muito obrigado. Ou então, eu te avisei. O eu te avisei é fogo, gente. Quando alguém nos diz assim, ó, ah, mas eu te avisei. Nós estamos sim ostentando algo que sabemos que aquele nosso irmão ainda não consegue e nós estamos lá ostentando. Ou então, quando a gente dá um conselho para alguém, esse alguém vira as costas e nós saímos lá falando. Olha só, fui lá, dei conselho, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu já sei isso, porque eu já sei aquilo. Isso é ostentação também. Então, nós muitas vezes esquecemos desse lado aí, né? A questão do eu te avisei acaba com a pessoa. Acaba com a criatura quando a gente diz isso aí. Eu te avisei, né? Porque daí eu humilhei o outro, me autoelogiei, acabou meu mérito. Acabou meu mérito. Já humilhei, já tive aqui no mundo o que eu queria. E pior, eu não esperei que os outros me elogiassem. Eu mesmo já disse. Né? Então, nós pensando assim, cada um na vida, né, cada um de nós, a gente já repetiu essas frases, ou já ouviu essas frases, mas não tem problema. Eu com a minha filha às vezes faço isso ainda. Eu digo, Giovana, te avisei. Mãe, né? A gente às vezes fala, é normal, mas daí a gente tem que se dar conta. Peraí, será que esse aí é o caminho certo? Será que eu não devia ir para o outro lado? Será que eu não estou ostentando? Será que eu não estou indo além do que eu posso? Né? Nós temos que aprender a fazer o bem pelo bem. Não fazer o bem para ser visto, notado. Né? Nós estamos esperando o reconhecimento de quem? De quem? De Deus? Ou nós estamos esperando o reconhecimento dos homens aqui na Terra? Dos nossos familiares, dos nossos amigos? De quem que nós estamos esperando o reconhecimento? Né? Será que nós realmente confiamos em Deus? Entendemos que essa não é a nossa primeira existência e não será a última? Que tudo que fizemos fica registrado no nosso histórico e de que não precisamos provar nada para ninguém. Então, há uma falsa modéstia, muitas vezes, quando a gente diz que faz o bem sem ostentação. Temos que abrir nosso pensamento para isso aí e um pouquinho mais além. Vou ler mais um trecho aqui do Evangelho para a gente seguir. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há falsa modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam sua recompensa na terra e foram vistos. Estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. Então, aqui a gente pode pensar nessa questão aí da falsa modéstia. Ah, eu entendo o que é fazer o bem sem ostentação, mas eu tomo cuidado de deixar sempre uma brechinha ali, alguma coisa para que o pessoal veja e me dê a recompensa, né? Então, toda vez que nós fizermos a caridade, seja ela moral, seja ela material,
que ela seja feita de coração, sem necessidade de sermos vistos e apreciados. Caso contrário, já teremos tido aqui na Terra a nossa recompensa. Outro ponto que é importante nós falarmos é que nós precisamos entender que quando eu faço o bem, eu estou fazendo, claro, para aquele que recebe, mas primeiramente eu estou fazendo para quem? Para mim mesmo. Então é uma oportunidade que temos de fazer o bem. Estou fazendo para mim em primeiro lugar. Quando a gente começa a ter essa visão a respeito de caridade, a gente começa a encarar isso aí com mais facilidade. Começa a fazer com o coração aberto, com mais tranquilidade, né? Isso se chama maturidade espiritual. Fazer o bem pelo bem, né? Mas nós temos a mania de fazermos troca com Deus. Olha só, Deus, Senhor, estou fazendo caridade, estou fazendo tudo certinho, olha como eu sou bom. Agora minha vida podia melhorar, podia vir um pouquinho mais, né, de recurso financeiro, minha vida podia melhorar. Então nós ainda trocamos com Deus. Nós não fazemos o bem pelo bem. E quando nós aprendermos a fazer o bem pelo fato de gostar disso, de nos sentirmos bem com isso, aí sim teremos mérito, né? Quando tiramos esse orgulho de nós, quando conseguimos silenciar, quando nós silenciamos o bem que nós fazemos, nós estamos resguardando a dignidade daquele que recebe. Nós que estamos aqui assistindo essa palestra, podemos não estar enxergando, mas os benfeitores estão nessa casa, estão no nosso lar. O nosso anjo de guarda está com a gente a todo momento. Nós não vemos, mas a gente sente. Não sentimos? Sentimos. E eles, com certeza, têm superioridade moral. Agora vocês imaginem se eles ficassem ostentando. Então, como nós precisamos, né, que façam o bem por nós, como nós precisamos e como então nós podemos também fazer o bem sem ostentar. Deus que mantém as estrelas no céu, as ondas no mar, tudo no seu lugar. Por acaso a gente ouve uma voz de manhã ostentando como ele é grandioso, como ele faz tudo? Claro que não. Mas nós sentimos, nós vemos, nós reconhecemos a sua grandeza pela sua obra. Por que nós não podemos devagarinho também agir da mesma forma? Então, quando conseguirmos fazer isso, estaremos aprendendo a amar, fazer a caridade e amar. É difícil, é um caminho, mas estamos aqui para isso, para buscar melhorar com calma, com tranquilidade esses pontos, né? Então, quando nós tivermos dúvidas se estamos agindo bem ou se estamos agindo mal, a gente pode perguntar: o que eu busco em praticar o bem? O que eu estou buscando hoje? Ostentação, reconhecimento, elogio? Ou apenas o bom, aquele sentimento bom que a gente tem quando a gente faz a coisa certa? Porque muitas vezes nós somos aconselhados, temos uma má inclinação de fazer a coisa errada. E quando a gente consegue fazer a coisa certa, é tão bom, tão bom. É tão importante, é tão bom pra gente quando a gente tem esse sentimento. Então, quando eu consigo fazer o bem, por isso há mérito. Deus está vendo, né? Eu me melhoro como pessoa, tenho uma sensação de paz, de dever cumprido. Dito isso, a gente conclui que a caridade nos ajuda a evoluir, né? As pessoas a quem dedicamos o nosso tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, volto a dizer, é o bem mais precioso que nós temos, gente. Mais que beleza, mais que dinheiro, mais que tudo é o nosso tempo. O nosso tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo, né? Essas pessoas nos impulsionam, então, nos incentivam, seja ela pessoas a quem dizemos, né? Que a gente diz, pessoa difícil. Mas muitas vezes é difícil sobre a nossa ótica. Essas pessoas estão nos ajudando, nos auxiliando a praticar a caridade, a sermos mais pacientes, mais tolerantes. Então são nossos professores. Nessa questão de fazer o bem sem ostentação, tem mais um ponto que eu trouxe aqui pra gente
pra gente refletir. Divulgar é muito diferente de ostentar. Nós precisamos divulgar o bem, né? Sem ostentação, mas nós precisamos. Nós temos a obrigação de divulgar as obras sociais, falar do bem, divulgar a doutrina espírita. Se já temos conhecimento, por que não falar da doutrina espírita, que é tão consoladora, que é tão esclarecedora, que nos abraça, que nos consola, que nos diz de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo nessa terra de lutas? Por que eu não vou falar da doutrina espírita? Isso não é ostentar, isso é divulgar, né? Então, agora passou o Natal, a gente teve muito movimento, infelizmente isso aí acalma durante o ano, que a gente consiga manter aceso em nós esse sentimento de ir lá e fazer, de caridade, de mostrar para os outros no sentido de motivar, né? Na internet, nas redes sociais, aí apareceu, achei muito interessante, uma senhorinha já de bastante idade. Ela pegou uma mesinha simples que provavelmente ela tinha em casa, foi pro centro da cidade dela, fez uma comidinha gostosa e colocou uma cartolina escrito: "Você está com fome? Venha fazer a ceia de Natal." Olha que lindo! Ela não esperou por ninguém, ela não esperou por nada, gente. Ela foi lá e fez. Agora, alguém registrou aquele momento e colocou lá na rede social. Pô, serviu pra mim. Serviu pra mim. Aqui nessa casa, ouvi uma vez que uma senhora congela garrafinhas de água. Coloca no freezer e quando o pessoal vai recolher o lixo, os trabalhadores que recolhem o nosso lixo, lá nos dias, ela dispõe na frente do prédio dela garrafinha congelada com água por causa do calor. Eles já sabem. Então tá lá, garrafinha com água geladinha para amenizar esse calorão. Olha, uma coisa simples, não gasta nada. Então, dizendo isso, porque nós precisamos também entender, diferenciar a divulgação da ostentação. A gente tem que diferenciar. E aí, diferenciar. E isso nos faz lembrar na questão 932, que está lá no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: por que no mundo a influência dos maus prevalece a dos bons? E os espíritos respondem: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Então, nós precisamos sim divulgar o bem, falar do bem. O mundo está precisando muito de gente que fale do bem. Parar um pouco com essa coisa de só falar no mal. E quando fizermos o bem, entendermos que o moral e o material, que a ostentação está dentro de cada um de nós. É a forma com que fazemos aquilo ali. Nós temos que ter bom senso, temos que ter cuidado. Bom senso, cuidado, né? Imagina assim uma amiga. A amiga tá em depressão, tá precisando, ou um amigo, né? Tá precisando de conselhos. A gente vai lá na casa da pessoa e dá um discurso sobre o progresso espiritual, sobre a caminhada evolutiva, cheio de termos difíceis. Não pode, gente. É simplicidade. É ir com o coração aberto. Amanhã pode ser nós que vamos estar ali precisando. Nós também não vamos querer ser humilhados. Então a gente tem que ter esse cuidado de não ostentar, né? Cuidar sempre para não ferir o sentimento do outro, nos colocar no lugar do outro. Aí não tem erro, né? Diante do sofrimento do nosso irmão, que amanhã pode ser nós, porque o mundo dá voltas, o nosso compromisso é levar o socorro. Aquele mais simples, que é o mais eficaz, né? A humildade. Nós estamos em plena prova, né? Nós estamos em plena prova. Todos os dias nós temos grandes provas, cada um de nós. Então nós temos todos os dias também a oportunidade de colocarmos em prática o que a doutrina espírita, o que Jesus nos ensina, né? Porque saber
ler e saber não adianta nada se a gente não coloca em prática. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, que nós possamos ser simples, honestos conosco mesmo, nos perguntarmos o que nós queremos de fato quando fazemos o bem. Que não haja ostentação, que haja simplicidade, amor e respeito a todos os nossos irmãos. Agradeço muito a atenção de vocês e que Jesus ampare a todos nós. Agradecemos pela exposição da nossa colega, e é um tema bem para os nossos dias de hoje, né? Que a humanidade necessita. É amparo, caridade e amor. Vamos fazer a nossa prece, e no momento da nossa prece, o plano espiritual, atendendo à necessidade de cada um de nós, através do passe espiritual, nos lares também. Obrigado, Pai querido, por este momento. Conseguimos realizar aquilo que serve de progresso para o nosso espírito, para nós. Vivemos desse plano, necessitamos do alimento, mas viemos aqui, desse encontro fraterno, buscar o alimento para o espírito. As nossas necessidades, benfeitores, estão atentos. E que possamos retornar para os nossos lares confiantes, fortalecidos, tendo em mente que somos todos irmãos. Estamos passando por uma jornada de progresso. Para quando formos chamados para retornar ao nosso lar, estaremos um pouquinho mais preparados. Obrigado, Senhor, por este momento sublime. E que os nossos guias, nosso anjo da guarda, ao retornarem para o nosso lar, colocamos nele a confiança e o amor e a gratidão, a paz e a consolação. Que essas energias agora, que tocam nós, com um bálsamo curador, fique bastante tempo atuando no nosso organismo. Nos trazendo um pouco de paz e consolo. Muito obrigado, Senhor, por esses pouco tempo, mas que renova cada vez mais a nossa compreensão, além de tudo. Assim seja.